Jean-Claude Van Damme é um ator conhecido por seus papéis em filmes de ação e por suas habilidades com artes marciais. O belga teve grande prestígio no cinema popular mundial durante os anos 90. No entanto, passou por graves problemas que fizeram sua carreira declinar. Nesse vídeo, vamos investigar a história e polêmicas de Van Damme. Jean-Claude Van Damme é um campeão de artes marciais e também foi fisiculturista quando adolescente. Ele usou suas habilidades físicas para se tornar a estrela de filmes de ação americanos como O Grande Dragão Branco e Duplo Impacto. Van Damme passou a enfrentar dificuldades pessoais e profissionais a partir dos anos 90, mas desde então conseguiu recuperar parcialmente seu prestígio. Jean-Claude Camille François Van Varenberg nasceu em 18 de outubro de 1960 em Berchem-Saint-Agathe, Bruxelas, Bélgica. Ele era uma criança magra e começou a estudar karatê Shotokan aos 11 anos. Além disso, dedicou-se ao levantamento de peso e ao balé. Quando adolescente, Van Damme venceu o campeonato de peso médio da Associação Europeia Profissional de Karatê e foi nomeado Mr. Bélgica em uma competição de fisiculturismo. Van Damme abriu uma academia em Bruxelas e ganhou alguns trabalhos como modelo, mas ele estava encantado com a ideia de se tornar uma estrela de cinema. Depois de tentar brevemente entrar na próspera indústria cinematográfica de artes marciais em Hong Kong, China, ele se mudou para Los Angeles, Califórnia, no início dos anos 1980, para perseguir seus sonhos em Hollywood. Originalmente se autodenominando Frank Cujo, Van Damme recebeu pequenos papéis em longas-metragens e trabalhou como motorista de táxi, garçom, instrutor de aeróbica e segurança de boate enquanto tentava fazer seu nome. Ele foi destaque no filme de artes marciais de 1986, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Porém, sua grande chance veio depois que ele demonstrou sua habilidade de executar um chute de helicóptero de 360 graus para o produtor de segunda categoria, Menahem Golan. Golan escalou o ator desconhecido para O Grande Dragão Branco. O filme de baixo orçamento arrecadou surpreendentes 35 milhões de dólares nas bilheterias. E Van Damme seguiu com outro papel de sucesso em Kickboxer no ano seguinte. Na década seguinte, Van Damme encheu a tela grande de filmes de ação como Duplo Impacto, Soldado Universal, Time Cop, Morte Súbita e Risco Máximo. Geralmente, o ator superava suas limitadas habilidades de atuação com seus chutes acrobáticos e espacates patenteados. Ele fez sua estreia na direção com Desafio Direto, mas A Colônia e Golpe Fulminante foram fracassos. Por isso, no início dos anos 2000, a maioria de seus filmes não deu resultados. Em 2008, Van Damme ressurgiu como uma versão ficcional de si mesmo no filme JCVD, parte satírico, parte confessional. Sua performance atraiu críticas positivas e desencadeou uma espécie de renascimento para o ex-astro de ação, que continuou a reprisar um papel familiar em Soldado Universal Regeneração, de 2010, e dublou o personagem Mestre Crocodilo em Kung Fu Panda 2. Em 2012, Van Damme voltou aos filmes de ação como parte do veterano conjunto de brutamontes apresentado em Mercenários. Ele se tornou viciado em cocaína, pílulas para dormir, no auge de seu estrelato na década de 90. E foi preso por dirigir sob efeito de álcool em 1999. E ele também foi diagnosticado com transtorno bipolar durante esse período. Embora sua condição tenha melhorado depois que ele começou a tomar medicamentos e colocou sua vida pessoal em ordem. Van Damme foi casado 5 vezes e tem 3 filhos. 2 deles, Chris Van Varenberg e Bianca Brie, seguiram os passos do pai como atores. Em outubro de 2012, Van Damme foi homenageado com a inauguração de uma estátua de bronze em sua cidade natal, Bruxelas. A estátua retrata o ex-campeão de artes marciais em uma pose clássica de luta, pronto para lançar um de seus famosos chutes voadores. Em uma entrevista ao jornal The Guardian, Van Damme afirmou que os grandes estúdios de Hollywood se recusaram a contratá-lo após ele pedir para receber o mesmo que estrelas como Jim Carrey. O ator afirmou que declinou de um convite importante de um grande estúdio para esperar por uma oportunidade melhor
que acabou nunca chegando. Na mesma época, ele entrou em uma espiral destrutiva, que foi aumentando ainda mais pelo transtorno bipolar, que ainda nem havia sido diagnosticado. Ele estava passando dos limites, se envolvendo em acidentes de carro, brigando com paparazzi, sendo detido por beber e dirigir, afirmou uma reportagem do The Guardian. Eventualmente, Van Damme foi diagnosticado com transtorno bipolar de ciclagem rápida, o que o fez acordar para o estado lastimável de sua carreira. Encarando o problema com seriedade, Van Damme ficou sóbrio, voltou aos treinos pesados na academia e retomou seu relacionamento com sua esposa da época, a terceira. Estou tentando melhorar minha carreira. Agora treino de maneira diferente, como de maneira diferente. Estou trabalhando em projetos que realmente gosto, contou o ator. O transtorno bipolar de ciclagem rápida é caracterizado pelas frequentes mudanças de humor. É diagnosticado quando uma pessoa com transtorno bipolar passa por 4 ou mais episódios em um período de 12 meses. Um episódio pode consistir de depressão, mania ou hipomania. Para receber o diagnóstico formal, esses episódios precisam ser separados por um período de remissão ou uma mudança para a polaridade oposta. Algumas pessoas com transtorno bipolar alternarão entre episódios maníacos e depressivos 1 ou 2 vezes por ano. Outros podem passar por isso apenas uma vez de anos em anos. Entretanto, uma pequena quantidade de pessoas tem ciclagem rápida, na qual as mudanças de humor são rápidas e frequentes. A ciclagem rápida é considerada uma das formas mais severas do transtorno bipolar. A condição pode afetar profundamente a qualidade de vida e a funcionalidade da pessoa. Com o transtorno bipolar de ciclagem rápida, as mudanças de humor podem ser aleatórias e imprevisíveis. Não existe um padrão estabelecido de quando um episódio pode ocorrer e de que forma ele se apresenta. Em alguns casos, os ciclos acontecem com intervalo de alguns meses. Em outros, a ciclagem ocorre mensalmente ou até mesmo semanalmente. Ciclagem rápida não é um diagnóstico, mas uma especificação sobre o grau do transtorno. Dessa forma, os sintomas, no caso da ciclagem rápida, são os sintomas típicos do transtorno bipolar. Apenas a velocidade com que se alternam é que muda. Não se sabe por que a ciclagem rápida acontece, nem se ela é permanente ou temporária. A ciclagem rápida pode, em alguns casos, ser a precursora de manifestações mais severas da doença, incluindo a psicose. Ser vítima de tal doença talvez tenha sido o motivo de Van Damme se envolver em algumas polêmicas. Uma delas foi com a cantora brasileira Gretchen. A cantora não poupou palavras ao recordar seu encontro com o ator durante uma gravação marcante do Domingo Legal em 2001 no SBT. O episódio ocorreu no palco do programa comandado por Gugu Liberato, quando Gretchen e Van Damme compartilharam uma performance que, à época, chamou bem a atenção. Durante a dança com a artista, o ator fez um gesto polêmico, apresentando estar excitado ao juntar as mãos entre as pernas. Entretanto, foi nos bastidores que a situação deixou marcas negativas. Em entrevista ao Sabadão, apresentado por Virgínia Fonseca, Gretchen abriu o jogo. Van Damme é o artista mais arrogante que conheci. Durante o intervalo, ele fingiu que nunca tinha me visto. Não fez questão de interagir, muito arrogante, nem um pouco simpático. Apesar de todas as polêmicas, o ator parece estar muito bem, tanto fisicamente quanto mentalmente nos últimos dias. Fotos recentes mostram seu corpo em ótimo estado, ainda que já tenha passado dos 60. Falando ao Instagram, em 3 de março, a estrela de Street Fighter diz, no set, descansando entre as cenas de luta, filme legal vindo por aí. Embora não esteja claro a qual filme ele está se referindo, uma rápida verificação no imdb.com mostra que Van Damme, que apareceu pela última vez no filme de 2021 Haters, tem vários projetos em andamento. Como ator programado para aparecer em filmes futuros, como o thriller de ação Silent Kill e a aventura de ação What's My Name, teremos que nos juntar ao resto de seus 8 milhões de seguidores para descobrir quando o veremos novamente na tela grande. Em Colateral, filme deste ano, ele também nos surpreendeu ao postar uma foto na Tailândia com seu físico musculoso e magro.
Em uma entrevista de 2023, Van Damme promoveu sua marca de whisky, Old Oak, para uma agência de notícias. O ator compartilhou que, além de uma dose de coisas boas, prioriza a flexibilidade para a longevidade. Aqueles que se lembram das cenas épicas de alongamento de Van Damme, como meditar enquanto faz o espacate em 2 cadeiras, saberão que poucos já foram tão flexíveis quanto esta estrela de cinema. Quando você treina e está ficando mais velho, é bom ficar bem flexível. Essa é a coisa mais importante, ele disse. Você sente o movimento correto e, de repente, um músculo se tornará uma mente. E a mente assumirá o controle e dirá, hoje eu quero um pouco mais de peso. E é assim que funciona. Van Damme poderia ser descrito como um velho carvalho, assim como sua marca de whisky. Mas ele ainda está em melhor forma do que a maioria das pessoas com metade de sua idade. Isso é fato. O ator está em uma notável prateleira de astros que, mesmo com idade um pouco avançada, mantiveram um porte físico invejável. Vários deles foram atores de filmes de ação como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris. Parece que para representar personagens durões e destemidos, os próprios intérpretes precisam também desenvolver essas características. Van Damme não é uma exceção. Apesar de ser vítima de uma doença muito difícil de lidar e ainda bastante desconhecida, o belga superou seus limites para se tornar uma estrela mundial. Você acha que ele realmente é arrogante como a Gretchen disse? Será que foi tudo mal entendido? Acha que existe algum ator de filmes de ação mais formidável que esse? Então, deixa aí nos comentários. Até a próxima.